Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês. E hoje a gente vai estar analisando aqui essa rodada de quarta-feira, dia 18 de fevereiro. Separei para essa rodada aqui, galera, 8 jogos para a gente analisar juntos, tá? E no finalzinho do vídeo aí, como é de costume, vai ter bilhete pronto e bilhete de alavancagem. Fechou, galera? Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e comenta aí qual jogo que você vai fazer a sua fezinha, qual jogo que você tá bem confiante aí que vai dar green. Deixa aí seu comentário, tá show? E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa quarta-feira. Vamos ter campeonato italiano, Liga dos Campeões Playoff, né, os 16avos. Aí vamos ter também campeonato inglês Premier League, Copa Libertadores, né, aquela famosa pré-Libertadores, e também campeonato baiano. O primeiro jogo que a gente vai começar analisando é jogo que já começa tarde, né? 4h45 da tarde nosso primeiro jogo, que é o campeonato italiano aí, rodada 24, lá ele. A gente vai ter o Milan jogando em casa contra o Como. Aqui a gente vai ver a classificação, galera, e a gente vai ver o Milan segundo colocado, 53 pontos, né? Se vencer esse jogo vai a 56, então fica 5 pontos atrás aí da Inter de Milão, que está encaminhando para esse título, né? E do outro lado a gente tem o Como, que está em sétimo lugar com 41 pontos. Se vencer vai a 44 e entra aqui na sexta posição, né? Passando a Atalanta, que já jogou nessa rodada e venceu, né? Então o Como vai tentar pelo menos beliscar uma Conference League na próxima temporada, e é uma equipezinha boa, né? A gente vai ver o confronto direto. O Milan venceu os últimos 5 jogos, tá? O Milan favoritismo total aí nesse confronto direto, mesmo essa equipe do Como tendo uma equipe boa, tá? Aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo, eu vou mostrar agora, é a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? Jogo excelente para 2 gols ou mais, na minha opinião vai bater tranquilo esse mais de 1 gol e meio. E a segunda opção, mais de 3.5 escanteio no primeiro tempo, né? No caso tem que bater 4 escanteios no primeiro tempo ou mais. Possível placar para esse jogo, eu vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Milan. Agora vamos aqui para o próximo jogo, vamos ter Liga dos Campeões, Playoff, 16avos. 5 horas da tarde a gente tem um jogo de ida aí entre Bodo Glimt, que vai fazer seu primeiro jogo na Noruega, né, jogando em casa, contra Inter de Milão. A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Bodo Glimt, 4 vitórias e 1 empate, né? Tá numa sequência muito boa, inclusive venceu seus 2 últimos jogos aí na Champions, tá? E não foram qualquer equipe, né? Venceu o Manchester City e venceu fora de casa o Atlético Madrid, né? Então é uma equipezinha para ficar de olho. Do outro lado a gente tem a Inter de Milão, que vem de 5 vitórias seguidas, né? No seu último jogo aí pela Champions, venceu fora de casa o Dortmund por 2-0 e vem de uma sequência muito boa, né? Confronto direto não tem nenhum jogo, e aqui a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar agora para vocês, galera, é a dica casa mais meio gol, tá? No caso o Bodo Glimt vai marcar 1 gol independente do resultado final. E a segunda opção a gente pega aqui o ambos marcam, para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou estar arriscando um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o próximo jogo da Champions. A gente vai ter aqui 5 horas da tarde também, primeiro jogo, o Clube Bruges, né, jogando em casa contra o Atlético Madrid. A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos dessa equipe belga, né? A equipe vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Seu último jogo na Champions venceu o Marseille por 3-0, jogando muito bem por sinal, né? E o Atlético Madrid, que é uma equipe sem vergonha, né? Vive altos e baixos. São 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto teve jogos pela Champions, tá? De 78, 2018 e 2022. Atlético Madrid venceu 2 vezes, o Bruges venceu 1 e teve 2 empates. Então com isso, galera, a primeira opção que a gente vai pegar aqui, eu vou mostrar agora para vocês, é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Acredito que o primeiro tempo vai sair um golzinho. E a segunda opção, mais de 7.5 escanteio, né? Caso para bater 8 escanteios ou mais nesse jogo. Possível placar aqui, galera, eu vou arriscar 2-1 Atlético Madrid, né? Acredito que o Atlético Madrid, sem vergonha, jogando fora de casa, vai vencer esse jogo, tá? Talvez um empate com gols. Agora o próximo jogo aqui da Champions, a gente tem o Olympiacos jogando em casa, jogando na Grécia, contra o Leverkusen. O jogo também acontece 5 horas da tarde, né? O Olympiacos nos seus últimos 5 jogos oscilando um pouco, né? 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Leverkusen que vem de uma sequência muito boa, com 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Teve jogos aí da Champions desse ano mesmo, né? Nessa fase da Liga, o Olympiacos acabou vencendo por 2-0. E teve também lá em 2002 pela Champions, onde o Olympiacos goleou no primeiro jogo por 6-2 e o Leverkusen no jogo de volta venceu por 2-0, né? Então assim, tem esse retrospecto aí
do Olympiacos ser uma pedra no sapato, mas a gente sabe que o momento do Leverkusen é mais interessante, além de ter uma equipe melhor. Aqui a primeira opção que a gente vai usar, galera, eu vou mostrar agora para vocês, é a dica mais de um gol e meio na partida, a dica mais segura e mais tranquila de bater, na minha opinião. E a segunda opção, galera, casa mais de 1.5 cartões, né? No caso, Olympiacos para receber 2 cartões ou mais. Lembrando que vermelho vale como 2, tá? Então se o Olympiacos tiver um expulso, já é green essa nossa segunda opção, tá? Possível placar para esse jogo, galera, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Leverkusen. Agora vamos aqui para o próximo jogo, Campeonato Inglês Premier League. Vamos ter o Wolverhampton contra o Arsenal, líder da Premier League. Rodada 31, jogo que acontece 5 horas da tarde. Até o momento o Arsenal está aí na liderança, mesmo empatando o último jogo aí, né? Ainda continua na liderança com 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o seu rival Manchester City, né? A equipe do Arsenal está com 57 pontos, pode chegar a 60 e jogar pressão para o Manchester City, que tem jogo difícil contra o Newcastle nessa próxima rodada, né? Já o time aqui do Wolverhampton completamente rebaixado, né? Já rebaixado, né? Cá entre nós já está rebaixado. Apenas uma vitória, 6 empates e 19 derrotas aí com 9 pontos apenas, né? Então aqui o favoritismo, na minha opinião, é total do Arsenal mesmo fora de casa, né? No confronto direto a gente vai dar uma olhada, 5 vitórias do Arsenal nos últimos 5 jogos. Então aqui, galera, vamos pela lógica, a gente vai pegar a primeira opção, fora vence, né? Arsenal para vencer. E segunda opção, mais de 3.5 escanteio no primeiro tempo, né? No caso, para bater 4 escanteios no primeiro tempo ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Arsenal. Agora, próximo jogo aqui, a gente vai ter os jogos da noite, né? Os 3 últimos jogos aqui, todos os jogos da noite, né? A Copa Libertadores aí é qualificação, né? Aquela famosa pré-Libertadores. A gente vai ter essa semifinal aí, primeiro jogo. O O'Higgins vai estar jogando em casa, no Chile, contra o Bahia, né? A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos dessa equipe do chilena, 4 vitórias e 1 derrota. E o Bahia, 2 vitórias e 3 empates. Confronto direto não tem nenhum jogo, tá? Como jogo de ida e volta, tudo pode acontecer, né? Acredito que o Bahia se classifica, especialmente jogando em casa, mas nesse primeiro jogo não pode tomar aí 2 gols de diferença ou mais, que aí complica, né? Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar agora pra vocês, é a dica mais de um gol e meio na partida, né? Jogo excelente para bater 2 gols ou mais. E a segunda opção, mais de 3,5 escanteio no primeiro tempo, né? No caso, para bater 4 escanteios no primeiro tempo ou mais. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Bahia, porque tem uma equipe melhor, né? Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Baiano. A gente vai ter aqui a rodada 8. Vamos ter o Vitória jogando em casa contra o Bahia de Feira. 7h15 da noite esse jogo. Na classificação até o momento aí, o Bahia precisa mais do que nunca dessa vitória para se classificar, né? Isso porque é confronto direto. Se o Bahia de Feira vencer, por exemplo, vai a 12 pontos e passa o Bahia, né? Então, passa o Vitória, na verdade, né? O Bahia de Feira passa o Vitória e com isso é confronto direto, né? O Bahia aqui no grupo já está classificado, aí tem o Jequié, o Porto, que ainda estão brigando aí, né? Então, assim, Vitória precisa apenas de um empate aí para se classificar, né? Para ficar tranquilo, porque as outras equipes aí já conquistaram aí mais ou menos. Apesar que não, né? Apesar que tem o Juazeirense aqui que vai jogar ainda e pode chegar a 12 pontos, né? Então, assim, Vitória tem que vencer. Os últimos 5 jogos aqui do Vitória, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. E o Bahia de Feira, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto, o Vitória venceu 2 vezes e empatou 3 aí nesses últimos 5 jogos. Aqui, pela importância do jogo, galera, acredito que o Vitória vai com tudo em busca desses 3 pontos. E com isso a gente vai pegar a primeira opção, casa vence, né? Segunda opção, casa mais de um gol e meio. Vitória para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Vitória. Agora, nosso último jogo, galera, mais um jogo da Libertadores aí, semifinal, né, desses playoffs aí, né, dessa qualificação. A gente vai ter o Nacional Potosí da Bolívia jogando em casa, jogo complicado aí, pro nosso querido Botafogo, né, o glorioso aí, que vai ter que tentar segurar esse primeiro jogo, porque a gente sabe que jogo na Bolívia é complicado, né, 9h30 da noite esse jogo. A gente vai ver os últimos 5 jogos do Nacional Potosí, 2 vitórias e 3 derrotas. E o Botafogo, por sua vez, vem de 5 derrotas seguidas, contando jogos do Carioca e da Série A, né? Não, eu acho que não venceu, né, no Brasileirão. Ou venceu, acho que venceu na estreia, né, se eu não me engano. Venceu de 4-0 o Cruzeiro, né? Mas depois disso aí 5 derrotas seguidas, né? Complicada a situação aí do Botafogo. Confronto direto não tem nenhum jogo pra gente ver aí só por curiosidade, né? Mas como eu falei, essa equipe boliviana é enjoada quando joga em casa e a gente sabe que Libertadores é complicado.
Primeira opção para esse jogo, galera, mais de um gol e meio na partida. E segunda opção, mais de 4 escanteios no primeiro tempo. No caso, para bater 5 escanteios no primeiro tempo ou mais. Essa equipe vai finalizar até do meio de campo se bobear. Então, escanteio aí vai ter muitos escanteios, especialmente para o Nacional Potosí, tá? Então, para quem gosta de trabalhar no mercado de cantos, né, escanteio, esse jogo aqui é uma mina de ouro, tá? Acredito que é jogo aí para 10 escanteios para lá tranquilo. Então, mais de 4 escanteios no primeiro tempo é bem provável de acontecer. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Nacional Potosí pelo fato de jogar na altitude, né? Mas vamos torcer pro empate aí, pro Botafogo conseguir se classificar em casa tranquilo, né? Enfim, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada de quarta-feira. Eu espero que vocês gostem e possam lucrar muito aí nessa rodada, tá, galera? E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete pronto e logo em seguida bilhete de alavancagem. E o bilhete dessa quarta-feira ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete aqui da rodada, né? Bilhete aí dessa quarta-feira, a gente pegou 3 jogos. O primeiro jogo, campeonato italiano, jogo entre Milan e Como. A gente colocou o Milan para marcar um gol, independente do resultado final. Aí o segundo jogo, Liga dos Campeões, Olympiacos e Bayern Leverkusen. A gente colocou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Copa Libertadores, qualificação, jogo entre Nacional Potosí da Bolívia contra o Botafogo. A gente colocou mais de 3 escanteios no primeiro tempo, né? No caso tem que bater 4 escanteios no primeiro tempo ou mais. No final a gente teve uma odd de 2,32. Aqui a gente pode estar aí utilizando R$10 para voltar a R$23, né? Um lucro aí acima de 100%, né? Ou até mesmo R$100 para voltar a 232, né? Tendo um lucro aí total de R$132 em média, tá? E esse bilhete aqui eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem que ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem, o primeiro jogo que a gente pegou é o jogo da Liga dos Campeões, Bodo Glimt contra a Inter de Milão. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, é Campeonato Inglês Premier League, Wolverhampton contra o Arsenal. A gente colocou mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? No caso, tem que bater 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. E o terceiro jogo, a Libertadores qualificação, o Jeans contra o Bahia, mais de 2 escanteios no primeiro tempo também, né? Ou seja, tem que bater 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. No final a gente teve uma odd de 1,58, né? Para a gente fazer o nosso projetozinho de alavancagem. E eu acredito que o nosso bilhete aqui tem 85% de chance de bater. Então, um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quarta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, tá? Se você gostou, já vai deixando seu like aí para fortalecer aqui o trabalho do BetGreen. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. E deixa seu comentário aí, falando o que você achou dos palpites e dos bilhetes que eu deixei aqui nesse vídeo, tá? Deixa seu comentário aí que é importante. Fechou, galera? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa quarta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!